Daí, o discurso do Papa Francisco à Cúria Romana. O discurso integral sobre as 15 doenças que têm atingido o clero, a Cúria Romana. Lembrando que eu sou uma protestante ou evangélica e qualquer um que estudou ou estuda a Bíblia, ou mais ainda, estudou a história da Igreja, sabe e acompanhou os desvios da Igreja Apostólica Romana. Mas eu quero me ater ao fato de que, hoje, esse Papa denuncia esses desvios que chegaram ao máximo, ao ápice, na Igreja Apostólica Romana. E esta mesma Igreja Apostólica Romana vive, de uma certa forma, como diz a palavra de Deus, né? Tudo será revelado. Então a intenção de eu realmente reiterar, né, esse discurso integral, né, do Papa. Eu sei que muitos religiosos vão dizer, que heresia, né? Mas eu quero que você, que de repente faz parte de uma igreja apostólica, perceba as denúncias e veja que realmente é fato, é verdade. E a Bíblia fala que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Então hoje, esse discurso dele não é realmente só para a Igreja Católica Apostólica Romana, mas para todas as igrejas apostólicas e, lembre-se, a Igreja Apostólica Católica Apostólica Romana, ela foi a primeira igreja. Se você se lembrar e ver a história, a Igreja de Atos dos Apóstolos era a Igreja Católica Apostólica Romana. Se você procurar estudar sobre a história da igreja, você vai ver isso. E, no entanto, você pode até procurar os desvios da Igreja Católica. Você vai ver que aquela igreja de Atos, né, que presenciou, que viveu toda aquela glória, aquela igreja apostólica que vivia debaixo do ensino dos apóstolos, debaixo do envio de Jesus, ela foi se afastando de Deus. E existe uma planilha, uma explanação muito clara desses desvios por data. É muito interessante você puxar por esse tema até no Google, os desvios da Igreja Católica. Mas eu quero que você se atenha agora, tire toda a capa de religiosidade. Nós sabemos que a religião não salva, quem salva é Cristo. E nós vemos que Deus está falando na boca desse homem. Então, independente da sua igreja, da sua denominação, vamos prestar atenção nesse discurso integral. Vou passar para vocês agora, proferido pelo Papa em 22 de dezembro de 2014. Primeiro, ele lê uma frase de Agostinho que diz: Tu estás acima dos querubins, tu que transformaste a miserável condição do mundo quando te fizeste como nós. Começa o discurso. Amados irmãos, ao final do advento encontramo-nos para as tradicionais saudações. Dentro de alguns dias teremos a alegria de celebrar o Senhor, evento de Deus que se faz homem para salvar os homens. A manifestação do amor de Deus, que não se limita a dar-nos algo ou a enviar-nos uma mensagem ou alguns mensageiros, mas ele doa-se a si mesmo. O mistério de Deus que toma sobre si a nossa condição humana e os nossos pecados para revelar-nos a sua vida divina, a sua graça imensa e o seu perdão gratuito.
É o encontro com Deus que nasce na pobreza da gruta de Belém para ensinar-nos não a potência da humildade. Na realidade, o Natal é também a festa da luz que não é acolhida pela gente eleita, mas pela gente pobre e simples que esperava a salvação do Senhor. Em primeiro lugar, gostaria de desejar a todos vós, cooperadores, irmãos e irmãs, representantes pontífices disseminados pelo mundo, e a todos os vossos entes queridos, um Santo Natal e um Feliz Ano Novo. Desejo agradecer-vos cordialmente pelo vosso compromisso cotidiano ao serviço da Santa Sé. Como somos pessoas e não números, ou somente denominações, lembro de maneira especial os que durante este ano terminaram o seu serviço por terem chegado ao limite de idade, ou por terem assumido outras funções, ou ainda foram chamados à casa do Pai. Também a todos eles e aos seus familiares dirijo o meu pensamento e gratidão. Desejo juntamente convosco erguer ao Senhor vivo e sentido agradecimento pelo ano que está a nos deixar, pelos acontecimentos vividos e por todos os bens que Ele quis generosamente realizar mediante o serviço da Santa Sé, pedindo-lhes humildemente perdão pelas faltas cometidas por pensamentos, palavras, obras e omissões. E partindo precisamente deste pedido de perdão, desejaria que este nosso encontro e as reflexões que partilharei convosco se tornassem para todos nós apoio e estímulo a um verdadeiro exame de consciência, a fim de preparar o nosso coração ao Santo Natal. Pensando neste nosso encontro, veio-me à mente a imagem da Igreja como corpo místico de Jesus Cristo. É uma expressão que, como explicou o Papa Pio XII, brota e como que germina do que é frequentemente exposto na Sagrada Escritura e nos Santos Padres. A este respeito, Paulo escreveu: porque como o corpo é um, todo tendo muitos membros e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. 1 Coríntios 12:12. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II lembra-nos que na edificação do corpo de Cristo há diversidade de membros e de funções. Um só é o Espírito que, para a utilidade da Igreja, distribui os seus vários dons segundo as suas riquezas e as necessidades dos ministérios, conforme 1 Coríntios 12, 1 a 11. Por isso Cristo e a Igreja formam o Cristo total, Christus totus. A Igreja é una com Cristo. É belo pensar na Cúria Romana como sendo um pequeno modelo da Igreja, ou seja, um corpo que procura séria e cotidianamente ser mais vivo, mais sadio, mais harmonioso e mais unido em si mesmo e com Cristo. Na realidade, a Cúria Romana é um corpo complexo, composto de muitos dicastérios, conselhos, departamentos, tribunais, comissões e de numerosos elementos que não têm todos a mesma tarefa, mas são coordenados para um funcionamento eficaz, edificante, disciplinado e exemplar, não obstante as diversidades culturais, linguísticas e nacionais dos seus membros. Em todo caso, sendo a Cúria um corpo dinâmico, ela não pode viver sem alimentar-se e sem cuidar de si. De fato, a Cúria, como a Igreja, não pode viver sem ter uma relação vital, pessoal, autêntica e sólida com Cristo. Um membro da Cúria que não se alimenta cotidianamente com aquele alimento tornar-se-á um burocrata, um formalista, um funcionalista, um mero empregado.
um ramo que seca e pouco a pouco morre e é lançado fora. A oração diária, a participação assídua nos sacramentos, de modo especial, da Eucaristia e da reconciliação, o contato cotidiano com a Palavra de Deus e a espiritualidade, traduzida em caridade vivida, são um alimento vital para cada um de nós. Que todos nós tenhamos bem claro que sem ele, nada poderemos fazer, conforme João 15:8. Consequentemente, a relação viva com Deus alimenta e fortalece também a comunhão com os outros, ou seja, quanto mais estivermos intimamente unidos a Deus, tanto mais estaremos unidos entre nós, porque o Espírito de Deus une e o espírito do maligno divide. A cúria está chamada a melhorar-se sempre e a crescer em comunhão, santidade e sabedoria, a fim de realizar plenamente a sua missão. No entanto, ela, como todo corpo humano, está exposta também às doenças, ao mau funcionamento, à enfermidade. E aqui gostaria de mencionar algumas dessas prováveis doenças curiais. São doenças mais costumeiras na nossa vida de cúria. São doenças e tentações que enfraquecem o nosso serviço ao Senhor. Penso que nos ajudará o catálogo das doenças, nas pegadas dos padres do deserto, que faziam aqueles catálogos dos quais falamos hoje, ajudar-nos na nossa preparação ao sacramento da reconciliação, que será um passo importante de todos nós em preparação do Natal. Primeiro, a doença de sentir-se imortal, imune ou até mesmo indispensável, pondo de lado os controles necessários e habituais. Uma cúria que não faz autocrítica, que não se atualiza, que não procura melhorar, é um corpo enfermo. A visita ordinária aos cemitérios poderia ajudar-nos a ver os nomes de tantas pessoas, algumas das quais pensassem talvez que eram imortais, imunes e indispensáveis. É a doença do rico insensato do evangelho que pensava viver eternamente, conforme Lucas 12, do 13 ao 21. E também daqueles que se transformam em senhores e se sentem superiores a todos e não ao serviço de todos. Esta doença deriva muitas vezes da patologia do poder, do complexo dos eleitos, do narcisismo que fixa apaixonadamente a sua imagem e não vê a imagem de Deus impressa na face dos outros, principalmente dos mais fracos e necessitados. O antídoto para esta epidemia é a graça de nos sentirmos pecadores e de dizer com todo o coração: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Segundo, outra doença, a doença do martalismo, que vem de Marta, da excessiva operosidade, ou seja, daqueles que mergulham no trabalho, descuidando inevitavelmente a melhor parte, sentar-se aos pés de Jesus, conforme Lucas 10, 38, 42. Por isso, Jesus chamou seus discípulos a descansar um pouco, conforme Marcos 6, 31. Dar do descanso necessário leva ao estresse e à agitação. O tempo do descanso, para quem levou a termo a sua lição, é necessário, obrigatório e deve ser levado a sério, no passar um pouco de tempo com os familiares e no respeitar as férias como momentos de recarga espiritual e física. É necessário aprender o que ensina Coelete, que para tudo há um tempo. 3:1-15 de Eclesiastes. Terceiro,
ainda a doença de empedernimento, mental e espiritual, ou seja, daqueles que possuem um coração de pedra e são de dura cerviz, Atos 7, 51 a 60, daqueles que com o passar do tempo perdem a serenidade interior, a vivacidade, a audácia e escondem-se atrás das folhas de papel, tornando-se máquinas de práticas e não homens de Deus, conforme Hebreus 3,12. É perigoso perder a sensibilidade humana necessária que nos faz chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É a doença dos que perdem os sentimentos de Jesus, conforme Filemão 2, 5 a 11. Porque o seu coração, com o passar do tempo, endurece e torna-se incapaz de amar incondicionalmente ao Pai e o próximo, conforme Mateus 22, do 34 ao 40. Ser cristão, com efeito, significa ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Filemão 2, 5. Sentimentos de humildade e de doação, de desapego e de generosidade. Quarto, a doença da planificação excessiva e do funcionalismo. Quando o apóstolo planifica tudo minuciosamente e pensa que fazendo uma perfeita planificação as coisas efetivamente progridem, tornando-se assim um contabilista ou um comercialista. Preparar tudo bem é necessário, mas sem jamais cair na tentação de querer encerrar e pilotar a liberdade do Espírito Santo, que é sempre maior, mais generosa do que toda a planificação humana, conforme João 3:8. Cai-se nesta doença porque é sempre mais fácil e cômodo adaptar-se às próprias posições estáticas e imutadas. Na realidade, a Igreja mostra-se fiel ao Espírito Santo na medida em que não tem a pretensão de regulamentá-lo e de domesticá-lo, domesticar o Espírito Santo. Ele é frescor, fantasia, novidade. Quinto, a doença da má coordenação. Quando os membros perdem a comunhão entre si e o corpo, perde a sua funcionalidade harmoniosa e a sua temperança, tornando-se uma orquestra que produz barulho, porque os seus membros não cooperam e não vivem o espírito de comunhão e de equipe. Quando o pé diz ao braço, não preciso de ti, ou a mão à cabeça, quem manda sou eu, causando assim mal-estar ou escândalo. Sexto, há também a doença do Alzheimer espiritual, ou seja, o esquecimento da história da salvação, da história pessoal com o Senhor, do primeiro amor, Apocalipse 2:4. Trata-se de uma perda progressiva das faculdades espirituais que, no intervalo mais ou menos longo de tempo, causa graves deficiências à pessoa, tornando-a incapaz de exercer algumas atividades autônomas, vivendo num estado de absoluta dependência das próprias visões, tantas vezes imaginárias. É o que vemos naqueles que perderam a memória do seu encontro com o Senhor, naqueles que não têm o sentido deuteronômico da vida, naqueles que dependem completamente do seu presente, das suas paixões, caprichos e manias, naqueles que constroem em torno de si barreiras e hábitos, tornando-se sempre mais escravos dos ídolos que esculpiram com as suas próprias mãos. Sétimo, a doença da rivalidade e da vanglória. Quando a aparência, as cores das vestes e as insígnias de honra se tornam o objetivo primordial da vida, esquecendo as palavras de São Paulo: nada façais por espírito de partido ou vanglória,
mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não seus próprios interesses, e sim os dos outros. Filemão 2, 1-4. É a doença que nos leva a ser homens e mulheres falsos e a vivermos um falso misticismo e um falso quietismo. O mesmo São Paulo os define, inimigos da cruz de Cristo, porque se envaidecem da própria ignomínia e só têm prazer no que é terreno. Filemão 3, 19. A doença da esquizofrenia existencial. 8. É a doença dos que vivem uma vida dupla, fruto da hipocrisia típica do medíocre e do vazio espiritual progressivo, que formaturas ou títulos acadêmicos não podem preencher. Uma doença que atinge frequentemente aquele que, abandonando o serviço pastoral, se limita aos afazeres burocráticos, perdendo assim o contato com a realidade, com as pessoas concretas. Criam assim um seu mundo paralelo, onde colocam à parte tudo o que ensinam severamente aos outros e começam a viver uma vida oculta e muitas vezes dissoluta. A conversão é por demais urgente e indispensável para esta gravíssima doença, conforme Lucas 15, do 11 ao 32. 9ª doença. A doença das bisbilhotices, das murmurações e do mexerico. Já falei muitas vezes desta doença, mas nunca é suficiente. É uma doença grave, que começa simplesmente, quem sabe, para trocar duas palavras e se apodera da pessoa, transformando-a em semeadora de cisânia, como Satanás. E em tantos casos, homicida a sangue frio da fama dos seus colegas e confrades. É a doença das pessoas covardes, que não têm a coragem de falar diretamente, falam pelas costas. São Paulo nos adverte: fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes. Filemão 2, 14-18. Irmãos, guardemo-nos do terrorismo das maledicências. 10. A doença de divinizar os chefes é a dos que cortejam os superiores, esperando obter a benevolência deles. São vítimas do carreirismo e do oportunismo, honrando as pessoas e não a Deus, conforme Mateus 23, do 8 ao 12. São pessoas que vivem o serviço pensando exclusivamente no que devem obter e não no que devem dar. Pessoas mesquinhas, infelizes e inspiradas só pelo seu próprio egoísmo, conforme Gálatas 5, 16-25. Esta doença poderia também atingir os superiores, quando cortejam alguns seus colaboradores para obter a sua submissão, lealdade e dependência psicológica, mas o resultado final é uma verdadeira cumplicidade. 11. A doença da indiferença para com os outros. Quando alguém pensa somente em si mesmo e perde a sinceridade e o calor das relações humanas. Quando o mais especializado não coloca o seu conhecimento ao serviço dos colegas menos especialistas. Quando se chega ao conhecimento de algo e o esconde para si, ao invés de partilhar positivamente com os outros. Quando por ciúme ou por astúcia se sente alegria ao ver o outro cair, ao invés de erguê-lo e encorajá-lo. 12. A doença da cara fúnebre. Quer dizer, das pessoas grosseiras e sisudas,
que pensam que para ser sérias é necessário assumir as feições de melancolia, de severidade e tratar os outros, principalmente os que consideram inferiores, com rigidez, dureza e arrogância. Na realidade, a severidade teatral e o pessimismo estéril são muitas vezes sintomas de medo e de insegurança. O apóstolo deve esforçar-se por ser uma pessoa amável, serena e alegre, que transmite alegria por toda parte, onde quer que se encontre. Um coração repleto de Deus é um coração feliz, que irradia, contagia de alegria todos que estão à sua volta. É o que se vê imediatamente. Não percamos, portanto, aquele espírito jovial, cheio de humor e até auto-irônico, que nos torna pessoas amáveis, mesmo nas situações difíceis. Quando bem nos faz uma boa dose de sadio humorismo, far-nos-á muito bem recitar muitas vezes a oração, que nos faz muito bem. 13º, a doença de acumular. Quando o apóstolo procura preencher um vazio existencial no seu coração, acumulando bens materiais, não por necessidade, mas só para sentir-se seguro, na realidade nada de material poderemos levar conosco, porque a mortalha não tem bolsos, e todos os nossos tesouros terrenos, mesmo que sejam presentes, jamais poderão preencher aquele vazio. Pelo contrário, torná-lo-ão cada vez mais exigente e mais profundo. A estas pessoas o Senhor repete: dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Apocalipse 3, 17-19. A acumulação só pesa e freia inexoravelmente o caminho. E penso numa anedota. Um tempo os jesuítas espanhóis descreviam que a companhia de Jesus era como a cavalaria leve da igreja. Lembro-me da mudança de um jovem jesuíta que, enquanto carregava num caminhão os seus muitos bens, bagagens, livros, objetos e presentes, ouvi um velho jesuíta que estava a observá-lo dizer com um sorriso sábio: esta seria a cavalaria leve da igreja? As nossas mudanças são um sinal desta doença. 14º, a doença dos círculos fechados, onde a pertencer a um grupinho se torna mais forte do que a pertencer ao corpo de Cristo, em algumas situações, ao próprio Cristo. Também esta doença começa sempre por boas intenções, mas com o passar do tempo escraviza os membros, tornando-se um câncer que ameaça a harmonia do corpo e causa tanto mal, escândalos, especialmente aos nossos irmãos menores. A autodestruição ou o tiro amigo dos camaradas é o perigo mais sorrateiro. É o mal que atinge a partir de dentro. E como diz Cristo, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Lucas 11:17. E a última, a doença do proveito humano, dos exibicionismos, quando o apóstolo transforma o seu serviço em poder e o seu poder em mercadoria para obter dividendos humanos ou mais poder, é a doença das pessoas que procuram insaciavelmente multiplicar poderes e, com esta finalidade, são capazes de caluniar, de difamar e de desacreditar os outros, até mesmo nos jornais e nas revistas, naturalmente para se exibirem e se demonstrarem mais capazes do que os outros. Também esta doença faz muito mal ao corpo, porque leva as pessoas a justificar o uso de todo meio
contanto que atinja o seu objetivo, muitas vezes em nome da justiça e da transparência. E vem-me aqui à mente a lembrança de um sacerdote que chamava os jornalistas para lhes contar e inventar coisas privadas e reservadas dos seus confrades e paroquianos. Para ele, a única coisa importante era ver-se nas primeiras páginas, porque assim se sentia potente e convincente, causando tanto mal aos outros e à Igreja. Irmãos, estas doenças e tais tentações são naturalmente um perigo para todo cristão e para toda cúria, comunidade, congregação, paróquia, movimento eclesial e podem atingir quer em nível individual, quer comunitário. É necessário esclarecer que só o Espírito Santo, a alma do corpo místico de Cristo, como afirma o credo niceno-constantinopolitano, creio no Espírito Santo, Senhor e que dá vida, pode curar todas as enfermidades. É o Espírito Santo que sustenta todo o esforço sincero de purificação e toda a boa vontade de conversão. É Ele que nos faz compreender que todo membro participa da santificação do corpo ou do seu enfraquecimento. É Ele, o promotor da harmonia. Ipse harmonia est, diz São Basílio. Santo Agostinho diz-nos, enquanto uma parte aderir ao corpo, a sua cura não é desesperada, mas o que foi cortado não pode nem curar-se, nem sarar. O restabelecimento é também fruto da consciência, da doença e da decisão pessoal e comunitária de tratar-se, suportando pacientemente com perseverança a terapia. Somos chamados, portanto, neste tempo de Natal e por todo o tempo de nosso serviço, da nossa existência, a viver pela prática sincera da caridade, crescendo em todos os sentidos, naquele que é a cabeça, Cristo, e por ele que todo é ordenado e unido por conexões que estão trabalhando, cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. Efésios 4, 15 a 16. Amados irmãos, certa vez li que os sacerdotes são como aviões, só fazem notícia quando caem, mas há tantos que voam, muitos criticam e poucos oram por eles. É uma frase muito simpática, mas também muito verdadeira, porque delineia a importância e delicadeza do nosso serviço sacerdotal. Quanto mal poderia causar um só sacerdote que cai a todo o corpo da Igreja. Eu deixo aqui essa mensagem, esse discurso do Papa Francisco à Cúria Romana. E é importante, nós como cristãos em todo o mundo, neste momento, darmos ouvido a esse sermão. Muitos podem dizer, que grande heresia! Como o líder da Igreja Católica. Mas eu quero falar para você. Lembre-se que a Igreja Católica Apostólica Romana foi a primeira Igreja de Cristo. E eu creio que Deus pode e está, sim, essa voz, esse líder que está de olhos abertos nesse momento para falar. Deus pode estar usando sobre todas as igrejas. Então avalie essas 15 doenças. Se você é um líder eclesiástico,
que em nome de Jesus Cristo você possa meditar e refletir, porque eu tenho certeza, Jesus Cristo está voltando. E não é vão tantos anos, tantas ações ocultas, tantos pecados, práticas corruptas, ilícitas, ocultas durante séculos e séculos. Amém. Meio. Uma voz se é para denunciar espiritualmente. Sim, condenar aquilo que são práticas que nós vemos crescendo, não só como católica apostólica romana, mas tem já se entranhado em milhares de igrejas apostólicas, cristãs, em todo o mundo. Deus te abençoe e que você possa extrair, como eu extraí, muitos ensinos desta palavra. E por que não dizer, até com tristeza, que esse sermão excede ao de milhares de líderes da atualidade. Esse sermão excedeu em verdade, em autoridade e em discernimento a milhares de sermões de líderes omissos, silenciados pelo pecado, pela corrupção, por interesses escusos. Avalie, medite e pense por si mesmo. Deus te abençoe.